Bom, inaugurando o capítulo 8, a gente vai falar da lei do progresso. A gente vai falar, não nesse encontro, mas no decorrer do que virá até o 9º capítulo, sobre estado de natureza, aqui marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, no caso hominídea, porque a humanidade é um estado de existência e a espécie é um estado involuntário de nascença. É só para que a gente possa fazer uma distinção funcional e legítima entre Homo sapiens e ser humano. Então, nota de rodapé respeitada. O último tópico será sobre influência do espiritismo no progresso. O capítulo promete, como de costume, minha fala será menos ébria, exploradora de outros vieses que não da igreja de adoração. Afinal, se o espiritismo ele só serve ao seu mundo de fantasia e romantismo e não serve ao mundo prático e efetivo, ele não serve ao seu propósito primário, que é a evolução da consciência e o aperfeiçoamento do espírito enquanto entidade. Muito bem, a primeira pauta, que é o estado de natureza e lei natural, onde o primeiro representa a condição primitiva do ser e o segundo personifica uma organização intelectual derivada da inteligência humana, quando o assunto for o progresso da civilização. Dito de outra forma, o estado de natureza é criado e garantido por Deus e a lei natural é produto, embora não necessariamente garantido, resultado da consciência humana. Ou seja, um é filogênico e o outro é ontogênico, um é genótipo e o outro é fenótipo. Acho que deu para entender a ideia. Então, pontos de relevância no quesito. O primeiro e mais relevante é dado pela fala dos interlocutores invisíveis, sendo essa, abre aspas no caso, a civilização é incompatível com o estado de natureza, fecha aspas. Isso diz que um é separado do outro? Não necessariamente. O que os espíritos estão diferenciando é que há o estado de consciência primitiva e ao estado de consciência civilizada. Isso fica claro na pergunta seguinte, quando os mesmos espíritos falam sobre a felicidade na Terra e o estado de natureza primitiva. E a resposta deles é que queres é a felicidade do bruto, é ser feliz à maneira dos animais, fecha aspas, que não é, obviamente, a proposta dos que buscam a humanidade. E por que eu disse que um não é separado do outro? Porque na natureza nada existe por capricho. A lá Aristóteles, tudo tem uma razão de existir e uma função para a qual lhe foi concebida a sua existência. E vamos pensar um pouco sobre isso. Acompanhe o raciocínio. Nós já conversamos sobre o fato de que a natureza agrega para aperfeiçoar. Lembra que eu falei sobre os átomos de hidrogênio, de oxigênio formando água, e que o excedente dessa molécula forma outra coisa que não a água? Pois bem, isso diz sobre a criação, o aprimoramento e a ordem das coisas da natureza. Dito em outra língua, a ideia implícita é que o estado de natureza ele agrega para criar e aprimora para aperfeiçoar. Óbvio. Ou seja, as estruturas e funções somam-se na criação. E é evidente que quando eu digo que as estruturas e funções se somam, eu não estou dizendo que nada é descartado. Afinal, existe um diferencial funcional entre qualidade e quantidade. Se você não entendeu, o volume de lixo de coisas inúteis chama-se entulho. Não serve para nada, ocupa muito espaço e adoece. Então, voltando ao raciocínio, o estado de natureza ele serve como protótipo funcional e bem-sucedido de parâmetro equivalente ao desenvolvimento da lei natural. Dessa forma, os mesmos princípios determinados na organização e aprimoramento da natureza, que seria a ordem, conjunção e aperfeiçoamento, eles devem servir ao universo mental e intelectual da espécie sapiens no que tange o vigente à ordem do progresso da civilização. E eu poderia dizer, na mesma medida, e sem erro, que o estado de natureza seriam os átomos de hidrogênio e de oxigênio soltos no espaço etéreo e que as leis naturais fazem com que essas partículas se organizem em uma molécula na proporção de 2:1, nada além e nada aquém disso, formando outra estrutura completamente diferente e de identidade própria chamada água. A hermenêutica não seria falsa ou inválida em nenhuma das duas versões, pelo contrário, são duas interpretações quase que impecáveis do mesmo cenário.
Então a razão das duas é que ambas se somam no esforço da criação e do aperfeiçoamento. Uma depende da outra, como um degrau de uma escada depende do outro degrau para se chamar de escada. Não tem escada de um degrau só, a ideia é essa. E qual é a ilação nisso tudo? É que o gabarito de regência e de ordem dos ditames das leis do cosmos, eles estão implícitas na realidade desde o infinitamente pequeno até o infinitamente grande. Então as leis de Deus estão implícitas e impregnadas nas leis da natureza. Se você não entendeu, a lei do progresso e da ordem deve mimetizar as leis da natureza, e não o esquizofrênico delírio psicótico do subjetivo confuso de cada mente sapiens. Esse princípio precisa ficar claro, porque Kardec, em nota, ele pontua na 781 que, abre aspas, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, fecha aspas. E leia-se nisso a justiça divina como a lei de Deus. Só que se você entende a justiça divina ou as leis de Deus de forma errada e tem como diretriz civilizatória essa premissa equivocada, não vai dar certo. É como querer fazer gelo numa forma circular colocando água em uma cuba quadrada. Então, fechando esse tópico, a síntese relevante é: existe um estado de natureza, existe a lei natural e existe a lei do progresso, no qual nossa espécie tem a paternidade quando o assunto for a civilização. Leia-se nisso sociologia, tecnologia, ciência médica, engenharia, legislação, educação e por aí vai. Como também tem a lei do progresso natural. Mas a suma do pensamento é que essa ordem funcional é progressiva, e uma serve de premissa e parâmetro da outra. E quando o pensamento sai da lei natural para a lei do progresso civilizatório, é fundamental não errar na determinação objetiva das leis da natureza, que são as leis de Deus. Porque, como eu disse no último áudio, quando o homem fala de Deus, ele fala dele mesmo. Uma última nota antes da marcha do progresso, na pergunta 778, é posto em evidência a possibilidade de retroação para o estado de natureza, que seria o estado primitivo. Os espíritos respondem que não, ainda que a maioria da tribo sapiens se esforce muito. Mas, e vocês sabem minha opinião sobre isso, é possível que tenhamos essa sensação de que alguns retroagem ou regridem à animalidade porque há um romantismo de nossa espécie por nossa parte. Se Jung explicasse isso, ele diria que nossa espécie ele sofre do que ele chamava de inflação do ego, que é basicamente a ideia de que, lato sensu, nós achamos que somos uma espécie de híbrido deificado de Newton, Da Vinci, Buda, Hipócrates, Sócrates e Bach, quando na verdade nossa maior virtude ainda está em cutucar o cupinzeiro com uma folha de capim. E para você entender melhor, o fato de sua avó lhe achar lindo e super inteligente não garante que no mundo fora de Nárnia assim você o seja. A marcha do progresso, então. Na pergunta 779, os espíritos reiteram o óbvio que nem todos progridem simultaneamente ao mesmo tempo. Isso nem de longe significa que cada um deva ter uma espécie de personal trainer da paideia grega, muito menos que temos que esperar o desabrochar espontâneo de cada flor do saber. Como diriam os Udis, nem a pau, né? A realidade é que a consciência, o espírito, é empurrado para frente e muito gentilmente atropelado pela evolução. Ou seja, nem que seja catando ficha você vai evoluir. E se você for muito rebelde, o mundo segue e você fica. Aí nesse caso sua preocupação não é pelo que foi para frente, mas pelo que está vindo de trás. Vai voltar para reinventar a roda em algum desses planetas de macaco. O outro parágrafo do assunto fala sobre a relação entre professores e alunos, basicamente. Abre aspas, né? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, fecha-se aspas. Nada mais reluquite de ser. Quem sabe ensina e quem não sabe aprende, óbvio. Mas há algumas derrapadas na pista do empírico. A primeira ilação é que nossa espécie nem sempre teve o eros para a inteligência, cá entre nós quase nunca. O que a galera gosta mesmo é de open bar e safadeza. E como a certeza é prerrogativa da estupidez, nós temos a absoluta e incontestável certeza de que sabemos. Afinal, somos Homo sapiens sapiens, ou seja, uma espécie que sabe que sabe. Não há melhor exemplo de imbecilidade e idiotice que a nossa espécie. E para que a inflação do ego não lhe domine, é só você ler o que acontece com o coitado que voltou para a caverna de Platão para contar o que descobriu fora do mundo das sombras. E para não ficar na ficção,
volto algumas páginas da história e vejo o que acontece com os grandes ícones revolucionários da humanidade. João Batista, Jesus, Giordano Bruno, Sócrates, Galileu, Piccolo della Mirandola. E a gente precisa admitir que não tratou bem essa galera. E esse é o ponto. Primeiro é ter a humildade e disposição ao aprendizado contínuo. Segundo, ter a capacidade de reconhecer a sabedoria e o conhecimento. E terceiro, mas não menos importante, um fenômeno atual e exclusivo do nosso tempo. A capacidade e a competência do corpo docente da humanidade está praticamente em queda livre. E para que fique claro, a capacidade das competências intelectuais da nossa espécie está retroagindo, está atrofiando. E ainda que você não retroaja ao estado de natureza de átomos flanando no ar, não significa necessariamente que você não possa ficar mais burro. Porque é óbvio que pode e não precisa de um lastro muito largo de tempo para você constatar isso. Pulando para a pergunta seguinte, a 780, os apagados dizem que o progresso moral decorre do progresso intelectual, ainda que não siga imediatamente no calcanhar dele. E se nossa moralidade já não é lá grande coisa, imagine o que será daqui por diante se a nossa inteligência está minguando de geração a geração. Então, só pelo bem do esforço de marcar a ferro e fogo na sua testa, o progresso moral decorre do progresso intelectual. É sine qua non, é isso que eu estou falando. Isso é para os grandes revolucionários de idade mental debutante que acham que diploma formal e expertise técnica é capricho no capitalismo e que é preconceito não apoiar alguém que não tem diploma. Porque é elitista e imperialista, sabe? Então os flutuantes ainda falam que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, fazendo compreensíveis o bem e o mal, ou seja, discernimento. E para discernir precisa de repertório de ideias e tônus cognitivo. E a maior parte dos brasileiros nesse universo é uma espécie de sedentário obeso de meia-idade com uma dieta de fast food. E de Epíteto a Kant, a ideia de liberdade como uma relação consciente entre livre-arbítrio e inteligência retrata bem a noção de discernimento. Você só é livre quando você faz exatamente o que você não quer, em uma situação em que seus desejos são representações de suas pulsões e não da sua consciência. É quando você delibera em favor do superego e não em favor do id. Kardec ainda fala sobre a relação de instrução e perversão no item B, mas é evidente que um indivíduo instruído não significa que ele seja educado, porque, como diria Platão, é melhor a ignorância completa do que o conhecimento em mãos torpes. Ou seja, antes um competente que não faz nada do que um incompetente tentando fazer alguma coisa. Exemplo da política brasileira nos últimos 20 anos. E como a inteligência precede estruturalmente a moral, tendo uma e não tendo a outra, é mais do que provável que a inteligência será usada para potencializar as pulsões animalizadas do instinto e da autopreservação. O resto do tópico está no debate sobre o desenvolvimento do progresso. A ideia central é que, ainda que haja entraves, haverá sempre o progresso. Faço luz ao cuidado quanto ao termo progresso ou evolução. Ambos os termos podem apenas significar andar para frente. Não necessariamente reflete um crescimento linear de aperfeiçoamento moral e intelectual. Mas a evolução está sempre em processo. Às vezes com um passo à frente e 3 passos mais para trás, mas vai indo, trabalhando com o que dá. E para finalizar, na 785, os espíritos são categóricos. O maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo. Orgulho de não só achar que sabe, mas de não procurar no mundo as vozes da sabedoria e do bom senso. E egoísmo, por achar que o mundo gira em torno de suas ideias e fantasias, ainda que ignorem por completo a realidade objetiva das leis da natureza, das leis de Deus. É sobre aquilo que está no palco do mundo e não nas alcovas viciadas da sua mente ideológica.